Olá, eu gostaria de comentar um pouco hoje sobre um processo que nós estamos vendo acontecer na Igreja do Brasil, que é o processo de sectarização da Igreja. Um perigo real e que nós estamos vendo criar, sim, força na Igreja do Brasil. O que é esta sectarização? É quando alguns grupos dentro da Igreja não aceitam duas coisas muito comuns ao Concílio Vaticano II ou a todos aqueles que são católicos após o concílio, que é, primeiro, olhar para a realidade, aquilo que o concílio chama de sinais dos tempos. A igreja, ela existe para o mundo e, portanto, ela está sempre atenta aos sinais dos tempos. Segundo, diálogo com a realidade. Nós olhamos para os sinais dos tempos, nós os captamos para podermos estabelecer diálogo com a realidade. Esses grupos, eles normalmente acreditam-se os portadores da sã doutrina. Então, eles estão na igreja como aqueles que são os guardiões da sã doutrina, inclusive em detrimento da própria autoridade, do concílio, do papa e dos bispos locais. E aí, então, eles se fecham em si mesmos, como pequenas comunidades sectárias, pequenas seitas. De onde é que vêm esses grupos? De dois grandes veios na Igreja do Brasil. O primeiro veio é o veio dos católicos neopentecostais. Não sei se vocês todos sabem, mas na década de 70 e 80, quando acontece o grande boom do neopentecostalismo no Brasil, aqui falo do neopentecostalismo evangélico, a Igreja Católica tem como uma parte da resposta alimentar os movimentos neopentecostais dentro dela. E aí nós temos o crescimento grande da comunidade neopentecostal católica, os movimentos neopentecostais ou as comunidades neopentecostais dentro da Igreja Católica. Então, este é o primeiro veio que nós temos, de onde surgem agora comunidades muito fechadas, muito conservadoras, que têm uma roupagem moderna, mas que têm uma teologia absolutamente anacrônica. Um segundo veio, que eu acho até mais perigoso que esse, é o veio dos tradicionalistas. Os tradicionalistas, que praticamente nós pensávamos que eram já extintos, eles agora ressuscitam, e eles ressuscitam atacando o concílio, atacando o magistério do Papa Francisco, especialmente, que é uma pedra no sapato deles, e atacando os bispos locais, especialmente os bispos locais aqui, pensados como uma grande corporação através da CNBB. Eles imaginam que a CNBB é uma corporação de bispos que fez com que a Igreja do Brasil se tornasse uma igreja comunista. Então, esses dois grandes veios têm lançado para dentro da igreja pequenas comunidades, ou agora já grandes comunidades, que são seitas. Ou seja, elas se fecham à realidade, aos sinais dos tempos, e se fecham para o diálogo. Por quê? Porque eles se compreendem, como eu disse antes, como portadores da verdade. Ora, se eu tenho a verdade, se eu sei a verdade, se eu sou o Senhor da verdade, eu não tenho que olhar para o mundo e eu não tenho que dialogar com o mundo. Essa postura que a igreja teve até o Concílio Vaticano II e que abandonou no Concílio Vaticano II, eles recuperaram. No Vaticano, a igreja compreendeu-se como um sacramento e ela está nesse mundo para comunicar a salvação. Ela não tem a verdade, ela contempla a verdade, porque a verdade não é uma doutrina simplesmente, não é um sistema doutrinal, mas a verdade é o próprio Senhor. Ela é servidora deste Senhor e ela comunica ao mundo o Evangelho de Jesus. Ela comunica ao mundo a presença de Deus. Então, a igreja, para fazer isso, ela precisa olhar para a realidade e estabelecer diálogo. Esses grupos, como não querem estabelecer diálogo, nem olhar para a realidade, eles estão fechados em si mesmos como senhores da verdade. Vamos fazer atenção a isso, é muito importante que nós olhemos esses grupos que crescem na igreja e que nós tenhamos noção de uma coisa: uma igreja que não dialoga é uma igreja irrelevante. As seitas, com o passar do tempo, elas acabam, mas nós, como comunidade de fé, não podemos cair no perigo do sectarismo.